Amém, irmãos, graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá em Hebreus, Epístola aos Hebreus. É uma epístola que não sabemos com certeza quem foi que escreveu, mas temos a certeza de que foram palavras inspiradas por Deus e que tem muito a falar aos nossos corações. Hebreus capítulo 12, nós iremos ler do versículo 14 ao versículo de número 17. Hebreus 12, do versículo 14 ao versículo de número 17. À medida que você encontrar, fique de pé. Nós iremos falar sobre o tema, a importância da santidade na vida da igreja. Então, vamos ouvir aqui sobre esse tema, o que é que a palavra do Senhor nos diz nessa passagem. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos pedir mais uma vez a iluminação de Deus. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, fala aos nossos corações, como já foi rogado aqui nessa noite, que o Senhor nos dê a graça, nos dê o entendimento, para que possamos ouvir, entender e responder a Tua palavra. Eu te peço, seja com os meus irmãos, seja comigo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Nós iremos meditar sobre a importância da santidade na vida da igreja. E eu queria chamar a atenção de vocês para um erro comum, eu diria comum de certa forma, de se ver na vida daqueles que entenderam de forma errônea a graça de Deus. Irmãos, um dos maiores perigos que o falso entendimento da graça de Deus pode dar é de que é possível ser salvo, ser um filho de Deus e continuar na prática do pecado. Eu não sei se vocês já ouviram alguém dizendo o seguinte: Deus já me escolheu, Deus já me salvou, eu não preciso fazer nada, é uma obra dele, é graça dele, é favor vindo da parte dele, logo eu não tenho que fazer nada, eu tenho que viver a minha vida normalmente porque ele já me salvou mesmo. E esse tipo de alegação muitas vezes aparece associada a uma prática pecaminosa. Há um indivíduo que não quer largar um pecado, ele quer continuar fazendo, realizando aquele pecado e alegando, baseado na graça de Deus, num falso entendimento de que Deus o aceita e de que ele é salvo, mesmo continuando na prática do pecado. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele nos chamou em Cristo Jesus para a santificação. Deus não nos tirou do mundo, Deus nos deixou no mundo para que aqui nesse mundo, através de um processo de mudança que o Espírito Santo opera em nós, nós possamos ser representantes dele aqui na terra. Nós possamos ser, como ele diz lá em Pedro, nós possamos ser nação santa, povo separado, povo escolhido por Deus. Deus, ele nos chamou em Cristo para a santificação, e a morte de Cristo Jesus foi a porta de entrada para esse relacionamento com o Deus Santo. Se você observar o que aconteceu na cruz do Calvário, Deus estava castigando em Cristo Jesus os nossos pecados. Por que Deus não nos chamou sem a necessidade de Jesus ter morrido? Porque Deus não se relaciona com o pecador. O pecado não pode subsistir diante da presença de Deus. E a cruz do Calvário, que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, é a porta de entrada para que nós possamos estar agora no Santo dos Santos, na presença do nosso Senhor, nos relacionando com o Deus Santo. Então, meus irmãos, uma vez que
nascemos de novo, uma vez que fomos convertidos por Deus, não podemos olhar para o pecado e achar que é a coisa mais normal na nossa vida continuar na prática do pecado. É necessário agora estabelecer o nosso alvo na santidade do nosso Deus. O crente, ele deve entender isso sob o risco de ser rejeitado por Deus quando Deus o chamar. Imagina aquele que acha que é por graça que vai entrar no céu. É por graça, lógico, mas não uma graça errada, uma graça pecaminosa, mundana, como alguns têm conceituado assim. Meus irmãos, aqueles que acham que podem continuar na prática do pecado e achar que vão ser aceitos por isso, correm o risco hoje, agora, de serem rejeitados por Deus mais adiante. Nós precisamos entender o que o texto aqui nos diz, e nós iremos meditar um pouco mais nele, que sem a santidade é impossível alguém ver a Deus. Ninguém pode estar diante do Senhor. Os olhos de Deus não podem estar olhando para o indivíduo que está em pecado, porque o pecado não pode subsistir na presença dele. Antes de continuar, deixa eu lhe dizer o que é o pecado. O pecado, ele não é o que o pastor acha que é errado. O pecado não são os meus preconceitos. O pecado é tudo aquilo que não está dentro da vontade do nosso Deus. Deus, a vontade dele, aquilo que ele ordenou e aquilo que ele quer é o melhor, irmãos. É o melhor caminho. É o mais belo, é o mais bonito caminho que alguém pode seguir. Quando alguém decide trilhar num outro caminho, esse alguém está pecando. A palavra define pecado como transgressão da lei. E o que é transgressão da lei? É sair fora da vontade de Deus, porque a lei é a vontade de Deus. Então, pecado, irmãos, é isso. E nós precisamos entender que o pecado, uma vida em pecado, não pode subsistir diante da presença de Deus. E é impossível ver a Deus, como diz aqui o texto, se a nossa vida não estiver buscando essa santidade. Num processo que estamos todos os dias avançando um pouquinho, um processo chamado de santificação. Então, nós vamos entender um pouco mais aqui e vamos ver por que é impossível estar diante de Deus sem a santidade. Por que é impossível pensar que eu vou estar diante de Deus, que Deus vai me abraçar, que eu vou entrar na glória de Deus em pecado? Por que isso é impossível? Primeiramente, meus irmãos, sem santidade não podemos resistir à presença de Deus, do Deus Santo, do Deus Santo. Você sabe, Deus, ele é tão santo, irmãos, que a melhor das suas boas intenções, se não estiver de acordo com a vontade de Deus, ele castiga, ele manifesta juízo. Vocês devem lembrar de um episódio que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando os filhos de Arão, depois de haverem recebido a lei do Senhor, que dava a eles a instrução de como deveriam cultuar a Deus, o que é que os filhos de Arão fizeram? Pegaram um fogo, provavelmente um incenso, que Deus não havia ordenado, e levaram então para o Santo do Santo, que era o lugar mais próximo, onde a glória de Deus se revelava ali ao sacerdote, e eles levaram com a melhor das boas intenções. Sabe o que foi que aconteceu, meus irmãos? Eles foram fulminados, porque Deus revelou a sua santidade, e ao contemplar o pecado, a justiça de Deus fulminou aqueles dois homens. Meus irmãos, Deus é fogo consumidor, e ninguém que não esteja em santidade pode estar diante da presença do Deus Santo. Deus, ele é santo, e só aqueles que participam da natureza dele é que podem estar na presença dele. Então, aqueles que estão diante do Senhor precisam participar da mesma natureza de Deus. Será que nós temos essa natureza? Será que nós temos essa natureza, irmãos? O pecado ainda continua aí gritando dentro de nós, né? O pecado continua nos inclinando para aquilo que não agrada ao Senhor, e a gente percebe que a gente vive numa guerra interior, que aqui não habita 100% só o Espírito Santo, só a santidade. Isso só vai acontecer mais adiante. Aqui ainda vivemos em guerra com o pecado. E uma vez que sabemos quem é o nosso Deus, e que para estar diante da presença do nosso Deus precisamos dessa santidade, a vida do crente é uma guerra, onde todos os dias ele está deixando de alimentar o pecado dentro do coração, para que ele possa
chegar naquele grande dia como um guerreiro, como alguém que esteve batalhando aqui nessa existência, para estar na presença de Deus, participando da mesma natureza dele. No porvir, irmãos, nós estaremos na presença de Deus e nós precisamos começar essa santificação aqui agora. Deus, ele não diz na sua palavra que você só deve se santificar quando você for chamado para a glória. Não, a santificação ela deve começar aqui nessa existência. E eu abro aqui um parêntese. Você quer saber qual é a marca de um eleito? Você quer saber o sinal mais evidente de que alguém foi eleito por Deus? Não é porque ele vem para a igreja, não é porque ele conhece as escrituras, não é porque ele sabe cantar na igreja, não é nada disso, irmãos. É a santificação. A santificação é o sinal, irmãos, mais certo de que alguém, de fato, tem o Espírito Santo de Deus e é um eleito de Deus. Porque se alguém não vive em santificação e vive na prática do pecado, ele é um frequentador de igreja, é um religioso, é uma religiosa, mas não é alguém eleito, não é o eleito do Senhor. Meus irmãos, no versículo 14, observe aí no texto, o escritor aos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele diz, sem a qual, sem a santificação, sem a santidade de Deus, crescendo em nós, avançando em nós, nos fazendo melhor hoje do que fomos ontem, e do que seremos, e amanhã melhor do que o que somos hoje. Se isso não estiver acontecendo na nossa vida, é impossível que alguém veja a Deus. É impossível que você morrendo hoje veja ao Senhor. Porque é sinal de que você não está nesse processo, né, que sinaliza a sua eleição, que sinaliza que você de fato é um filho de Deus. Meus irmãos, Jesus ele veio a esse mundo para nos santificar. Ele veio a este mundo para revelar a nós, para dizer a mim e a você o que é que o Pai quer que você faça. O que é que Deus ele quer que você viva aqui nessa existência. Irmãos, ele nos trouxe essa santificação, essa santidade. Nós somos aqueles que creem no seu nome e estamos preparados para vir ao Senhor. Porque a partir do momento que as palavras de Jesus, elas chegam à nossa vida, elas fazem o quê? Elas purificam a nossa vida. A partir do momento que a palavra ela é tomada em nosso coração, e essa aceitação da palavra, essa confiança na palavra, modifica a maneira como eu vivo, minha vida está sendo purificada. Tem um episódio, numa imagem belíssima que Jesus usa para ensinar acerca do cuidado do Pai, acerca da importância de ouvir o que Ele tem a dizer, lá em João, capítulo 15, no versículo de número 23, quando Jesus fala do agricultor, da videira e dos ramos, Jesus diz, o Pai é o agricultor que cuida da videira. Jesus é a videira e nós somos os ramos que estamos ali na videira, de maneira que estando ali arraigados à videira, os ramos eles devem produzir frutos. E quando Jesus falava sobre isso, os discípulos, ele disse algo aos discípulos que é muito interessante. Abra sua Bíblia aí, veja comigo, João capítulo 15, versículo 3. Ele diz assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Observe o que Jesus está dizendo aqui. Ele diz que o Pai, ele faz o quê? Ele poda, né, a videira, ele poda os ramos para que os ramos deem mais frutos. Mas como é que acontece a poda de Deus? Pela palavra de Jesus. Pelas palavras de Jesus é que o ramo é podado, e uma vez que o ramo é podado, ele pode produzir o quê? Mais frutos. Em termos práticos, você ouve a palavra de Jesus, essa palavra chega ao seu coração, você obedece então essa palavra, a partir desse momento você faz o quê? Prevalecer a santidade, a vida de Deus, a vida do Espírito em você, e fruto é dado, o amor de Cristo em nós. Meus irmãos, é pela palavra que os discípulos de Cristo eles são santificados. Ande mais algumas folhas aí em João, capítulo 17, versículo 7, o melhor, versículo 17. Veja que como é que Jesus ora ao Pai. Ele diz assim, pede ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra
é a verdade. Como é que acontece a santificação? Por meio da palavra. Para que nós possamos, naquele grande dia, estarmos diante de Deus e vermos a Deus, é necessário que nessa existência a palavra nos mude. É necessário que a palavra chegue ao nosso coração e nos faça novas pessoas, novo homem, nova mulher. Meus queridos irmãos, em breve, todos nós estaremos diante da presença santa do nosso Deus. E isso deve nos preocupar agora, porque para aquele grande dia, para estarmos diante da presença do nosso Deus naquele grande dia, é necessário que a santificação comece a acontecer aqui agora. A gente não pode esperar e dizer, não, quando eu tiver mais velho é que eu vou me santificar. Às vezes os mais jovens que não conhecem a Cristo dizem assim, quando eu for mais velho eu vou ser um crente, por enquanto eu vou aproveitar a minha vida, por enquanto, como se servir a Deus e viver nos caminhos do Senhor fosse perder a vida. Jesus diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, de que adianta o jovem achar que vai ganhar o mundo inteiro ter o mundo aos seus pés, mas no final das contas, o mais importante, o que vai durar eternamente, ele vai perder, que é a sua alma. Meus irmãos, só aqueles que buscaram nessa vida a santidade é que podem prevalecer diante do Senhor. Só aqueles que buscaram a vida de Deus nessa existência é que de fato estarão prontos para estar diante do Senhor. Não sei quanto tempo você vai viver. Hoje à tarde eu tive uma notícia, de um colega nosso, pastor, ali de Caruaru, jovem, irmãos, mais jovem do que eu, e não sabia que tinha um problema cardíaco, sofreu um derrame pleural, está internado, pastor Bertone, não sei quantos de vocês conhecem, a família está aflita, alguém que estava de pé, alguém que até um dia desse conversávamos sobre teologia, conversávamos animados, pensando o que vai acontecer amanhã, daqui, a gente não sabe, irmãos, a gente não sabe quanto tempo nós viveremos aqui. Agora, nós precisamos remir o tempo, aproveitar bem o tempo. E como é que a gente aproveita o tempo? Nos preparando para o grande encontro, nos preparando para aquele grande dia, quando estaremos diante do Deus Santo. Pastor, e como é que eu faço isso? Vivendo a palavra, vivendo as palavras de Cristo em nós, para que nós possamos aqui agora já dar prova de que estamos prontos e almejando a glória santa do nosso Deus. Meu querido irmão, não negligencie a prática da santificação. Não ache que vai dar tudo certo no final e você deve viver de forma negligente, sem cuidar da sua vida. Pelo contrário, cuide, almeje a glória do Senhor. Meus queridos irmãos, em segundo lugar, o escritor aqui de Hebreus, ele vai nos mostrar algo mais. Ele vai nos mostrar, irmãos, que sem a santidade, a vida da igreja se torna insuportável aos olhos de Deus. Sem a santidade, não podemos chegar na presença de Deus. Mas também sem a santidade, a vida, o convívio da igreja se torna insuportável. O texto ele não é tão específico, ele não diz qual era o problema que aqueles irmãos que leram essa epístola estavam passando. Mas a gente tem algumas pistas aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiramente, o escritor aos Hebreus, ele exorta a igreja a viver em paz. Olha o que ele diz no início do versículo 14. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos. É interessante porque a paz faz parte das marcas de um verdadeiro cristão. Jesus, no Sermão do Monte, disse aos seus discípulos que bem-aventurados são os pacificadores. São aqueles que vivem aqui nesse mundo buscando a conciliação, uma conciliação como Jesus nos ensina, Não são aqueles semeadores de contenda, não são esses. Meus irmãos, bem-aventurados são os pacificadores. E o escritor aos Hebreus se dirige a um povo que precisava entender isso. Nós podemos aqui deduzir de que provavelmente a igreja estava vivendo problemas no seu interior, contendas no seu interior, e também contendas vindas de fora da igreja. Então ele diz, segui a paz com todos, como Paulo vai dizer, o quanto depender de vocês, tenham paz com todos.
É custoso? É. Aceite o custo e busque a paz. Meus irmãos, o escritor aos Hebreus, ele mostra também em que deveria consistir a santidade da igreja, e ele vai dar mais alguns indícios de relacionamento dentro da igreja. Primeiramente, ele diz no versículo 15, né? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. O que é que ele está focando aqui? Ele está focando numa vida perfeita, ou seja, ninguém seja faltoso, ninguém tenha alguma pena, não falte nada, que seja um crente maduro, aperfeiçoado, que esteja próximo do trono da graça de Deus. Então, ele está falando aqui de uma falta que pode acontecer, inclusive dentro dos relacionamentos. Os nossos pecados, eles são pecados para com Deus e também para com os nossos irmãos, né? Todo pecado, pare e pense, os 5 últimos mandamentos da lei, né, diz respeito a pecados cometidos contra o nosso irmão. Não adulterarás, né, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás o bem do próximo, nem a mulher do próximo, nem o jumento, né, do próximo, ou o carrinho do próximo. Não cobice isso para você. Meus irmãos, além disso, também consiste a vida de santidade numa vida pronta para perdoar. Ele continua dizendo: nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui eu preciso explicar um pouco melhor para vocês. O que é essa raiz de amargura? Alguém que foi ferido. Quando alguém é ferido, alguém pode tomar aquela situação, levar para a sua vida e viver uma vida amargurada. Amargurada vem da raiz, a palavra amargurada vem da raiz da palavra amargo. Sabe aquela pessoa amarga, que você conversa com ela, ela é pessimista. Ela parece que só consegue sentir paz quando o outro está vivendo algo ruim, quando está sofrendo algo, então ele consegue sentir alguma paz, alguma coisa de boa para ele no coração. Ele está dizendo aqui, irmãos, que não haja raiz de amargura, porque a amargura pode se aprofundar no coração, e o pior, ela pode causar problemas também na vida de outros irmãos. Porque conversar com alguém amargurado, irmãos, é correr o risco de ser contaminado, de ver o mundo pelo olhar do outro e julgar o irmão e ter raiva do irmão. Quantas vezes a gente não conversa com pessoas amarguradas que querem que nós odiemos aquela pessoa, porque ela está ferida, porque ela está machucada. O escritor aqui aos Hebreus, ele está dizendo, irmãos, que não haja raiz de amargura. Sabe por quê? Porque se houver raiz de amargura, a santificação não pode existir. E se a santificação não estiver existindo lá, a igreja, o relacionamento da igreja se torna insuportável aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Mas ele diz mais ainda. Ele diz no versículo 15, né, aqui, que consiste essa santidade numa vida de piedade. Numa vida de piedade que busca agradar a Deus. O que é uma vida de piedade? É até redundante. Vida piedosa é vida que agrada ao Senhor. O que é um crente piedoso? Um crente piedoso é um crente que está observando a sua vida, atentando para o seu procedimento para agradar a Deus em tudo que faz. Um crente piedoso entendeu muito bem o que Paulo disse aos Coríntios: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Piedade não é o exercício só de orar na igreja. Piedade é estar atento a toda a vida, a fim de que tudo o que viermos a fazer, o nome do nosso Deus seja honrado. Isso é piedade. Meus irmãos, uma vida de santidade consiste numa vida piedosa. Porque quanto mais queremos agradar a Deus, mais santidade é gerada em nós. Quanto mais queremos agradar a Deus, mais nos envolvemos, encaramos e tomamos para nós os custos da santificação. Meus irmãos, não há desejo por santidade quando a vida da igreja é uma vida medíocre. É uma vida medíocre. Deixa eu lhe dizer o que é medíocre. Medíocre é uma vida mediana. A vida da igreja, irmãos,
ela deve ser vivida e deve ser buscada, irmãos, de uma forma que tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é perfeito esteja em nós. Nós não podemos ter uma vida de santidade se a nossa vida, ela se iguala à mesma vida do homem que não conhece a Cristo Jesus. Se colocar você, a sua vida e a vida de alguém que não conhece em Cristo Jesus na mesma balança e disser, olha, está 0 a 0 aqui, tem alguma coisa errada, irmãos. Porque a santidade nos chama a viver acima da média, porque os nossos ideais, irmãos, não são ideais terrenos, são ideais que vêm de Deus, é a própria vida de Deus em nós. Então, irmãos, é muito estranho quando a igreja tem um modo de vida igual ao de uma associação. E eu vou dizer a vocês, eu tenho na minha família muita gente maçom, que são pessoas, irmãos, de uma moral ilibada. Na cidade deles, se você perguntar alguma coisa, são cidadezinhas pequenas, perguntar alguma coisa sobre a vida deles, ninguém tem nada a dizer. Já na vida de alguns crentes, que se dizem crentes, né? Irmãos, infelizmente é decepcionante. Nós precisamos ter uma vida, irmãos, acima da média, porque isso vai mostrar que nós estamos no caminho da santidade. Nós precisamos aprender a perdoar como Cristo, amar como Cristo. Precisamos, irmãos, lançar para longe de nós a raiz de amargura, não deixar o sol se pôr sobre a ira, né? A gente é ferido, aí passa 24 horas para pensar sobre isso, sem pensar sobre o perdão. Enquanto isso, a raiz de amargura começa a estender lá, né, as suas raízes dentro do nosso coração. A santidade que Deus nos deu em Cristo, meus irmãos, deve ser vivida em nossos relacionamentos. Não se esqueça, a vida cristã é relacional. Isso quer dizer o seguinte, que você está se relacionando com Deus e você está se relacionando com o próximo. E não tem como você se relacionar com Deus se você não se relacionar bem com o seu próximo. Ah, mas eu estou adorando a Deus, mas eu estou intrigado do meu vizinho. Tem como, irmãos? Tem como. Você está tentando burlar Deus, mas Deus não se engana. Nós precisamos viver nesse relacionamento. E a santidade se dá dentro desse relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Deixa eu perguntar uma coisa a você. De que forma você tem evidenciado a vida de Cristo entre os teus? Se nós parássemos, se fôssemos fazer uma pesquisa lá no seu lar e perguntássemos aos seus entes queridos, aos seus familiares, o que é que eles têm a dizer acerca da sua vida? O que é que eles teriam a dizer? Que nota eles dariam à sua vida? Meus irmãos, nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas, e é um propósito alto, é um propósito de santidade. Mas aí, por fim, o que mais o escritor aos Hebreus nos mostra aqui acerca da importância da santidade? Meus irmãos, sem santidade, o arrependimento para com Deus não existirá. O arrependimento, irmãos, é fruto de quem está numa obra de santificação. E como é que a coisa acontece na prática? Você sabe o caminho que Deus quer para você, mas você também tem no seu coração um coração pecaminoso. E aí o seu coração peca, transgride, vai em outra direção. O que é que você precisa fazer? Se arrepender. O arrependimento é uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento, de direção, que me traz de volta para o caminho de Deus. Agora, sem santificação, como é que nós vamos voltar para o caminho? Não tem como voltar para o caminho. Estaremos perdidos, tateando nos nossos próprios caminhos, seguindo em outras direções, mas não na direção que Deus Ele quer para nós. Esaú é o exemplo que o autor aqui usa. Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, vocês conhecem bem a história, né? Era bem cabeludo, caçador, sai para caçar. Mas sabe qual era o ponto fraco de Esaú, irmãos? Um prato de lentilha. Ele gostava de uns carocinhos como de feijão. E aí, eles um dia conversando com Jacó, que era muito astuto, trocou o seu direito de primogenitura,
que ali estava a bênção do Senhor sobre a vida dele, por um prato de lentilha. Quando ele fez isso, sabe o que ele fez? Ele profanou algo que Deus abençoou. Lembre-se que Isaac é pai, é patriarca da fé. Em Isaac estava ali o peso da aliança que Deus já havia dado, feito com Abraão. Quando Isaac simplesmente nega receber essa bênção, ele profana, ele trata o que Deus santificou como algo mundano e sem valor. E aqui, no versículo 16 e 17, o escritor aos Hebreus vai mostrar o exemplo de Esaú para alertar a igreja acerca da importância da santidade. E ele diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17: pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu queria que você observasse aí a atitude de Esaú, para você entender o que é arrependimento. Primeiramente, Esaú quis ter de volta a bênção. Isso é arrependimento? Não é. Querer ter de volta a bênção não é arrependimento. Ele quis. O problema foi que, além de querer, ele deveria ter algo mais que ele não estava tendo. Meus irmãos, ele chorou pela bênção. Chorar pela bênção? Pastor, eu vejo tanta gente arrependida, é difícil ver alguém arrependido sem choro. Mas Esaú chorou, irmãos, mas não se arrependeu. É isso que o texto está dizendo aqui para nós. Irmãos, ele não se arrependeu do que foi feito. O problema foi que ele profanou, percebeu o prejuízo que teve, e ao invés de mudar sua atitude e passar a reverenciar a Deus e a bênção de Deus, ele continuou na prática profana, pecaminosa, e por conta disso ele foi rejeitado. Rejeitado. Meus irmãos, o arrependimento é uma mudança de direção na vida de quem conhece a santidade de Deus e sabe que não pode estar longe dela. Não pode, porque estar longe da santidade é estar longe dos olhos do Senhor. Sem santidade, os homens eles pisam no sagrado, eles zombam o nome de Cristo, que dizem carregar. A santidade, irmãos, ela deve nos levar todos os dias a pedir perdão pelos nossos pecados e decidir não mais cometê-lo. Porque não adianta querer estar na bênção, nem muito menos chorar pelo prejuízo que tivemos. O que precisamos, irmãos, é mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento. Para finalizar, deixa eu dizer uma coisa para você. Não pense que será possível ver a Deus sem participar da natureza de Deus. Não se engane. Não se engane. Você que está nos assistindo, vocês que estão aqui, não se enganem. Não tem como ver a Deus sem buscar a santidade aqui e agora. Ouvir as palavras de Cristo, está determinado a seguir nos caminhos que Deus assim estabeleceu. Portanto, busque santidade hoje mesmo, meu irmão. Observe seu comportamento e pergunte-se: será que a minha vida tem sido norteada pela palavra de Cristo Jesus? Será que a voz de comando que me dirige, que me guia, é a voz de Cristo Jesus? Peçamos a Deus que nessa noite nos ajude, nos guie no caminho do nosso Senhor Jesus. Que nos faça entender e avaliar o que vivemos hoje ainda no começo desse dia que passou e pensar direitinho o que precisamos fazer para estar dentro dos caminhos do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, dessa forma, em santidade. Certamente veremos o nosso Senhor face a face, naquele grande dia, quando Ele nos chamar ou quando Ele vier para nos buscar. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e faça uma oração comigo. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e da Tua Palavra. Pai, confessamos que diante do que é a Tua Palavra nos ensina, o nosso coração treme, Senhor. Treme porque muitas e muitas vezes temos vivido, Senhor, de forma tão distante da santidade. Pai, até queremos, mas às vezes o coração está dando passos curtos, Senhor, em direção à vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. E eu te peço, seja com a tua igreja, que essa palavra que eu sei que encontrou lugar nos corações dos teus servos,
Pai, que ela nos faça refletir sobre a vida que temos levado, sobre aquilo que temos dito, sobre aquilo, Senhor, que temos feito. E eu te peço, Deus, seja com o teu povo, seja com a tua igreja. Abençoa-nos, Senhor, assim eu te oro, assim eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, nesse momento